Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos juntos em mais um Quarta com Deus. Esse tempo precioso que nossa igreja tem tirado para estudar a palavra e chegar à sua casa, à sua presença, com louvor, oração e o estudo da palavra. E desta feita, eu te convido a estar conosco nas próximas semanas, estudando sobre um tema muito importante, sobre o racismo. E nós queremos falar sobre isso à luz da palavra de Deus, a perspectiva da igreja, e compreender esse tema tão grave, tão profundo, que precisa ser debatido, compreendido, para que esse mal seja extirpado do nosso meio. Então, não deixe de estar conosco. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso. Convide outras pessoas para participarem desse estudo. Hoje nós faremos uma primeira exposição, uma introdução, então dá tempo. Se alguém não esteve conosco hoje, poderá assistir outra vez, naturalmente. Poderá assistir, né, porque ficará gravado, mas poderá acompanhar na sequência também, porque nós estaremos abordando esse tema de uma maneira tranquila, bíblica e de forma espiritual. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Nesta quarta-feira, depois do nosso dia de trabalho, nós podemos tranquilamente meditar na Tua palavra, o refrigério para a nossa alma. Pedimos e clamamos pelas pessoas enfermas, os acamados, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão passando por dificuldades para manter a família, para ter o pão de cada dia em sua mesa. E nós pedimos em nome de Jesus por Tua graça, misericórdia, por Tua provisão, e para que nós possamos ser solidários, sendo a resposta da oração de pessoas aflitas. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, a palavra de Deus vai nos falar de forma muito clara que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para Deus, esse tema racismo nunca deveria existir. No calendário de Deus, no vocabulário de Deus, esse tema não existe. Mas nós sabemos que ele é real. Por exemplo, o nosso país foi o último país a abolir a escravidão. Mais de 300 anos oprimindo homens, mulheres e crianças por causa ou por conta da cor. Essas pessoas foram arrancadas de suas terras, não só no Brasil, mas eu me retenho agora, ou me detenho agora a falar apenas da nossa realidade. Foram arrancadas de suas terras, de suas famílias, colocadas em porões horrorosos de navios como animais, e muitos, e grande parte deles vieram a sucumbir nos trajetos, e aqueles que aqui chegaram foram vendidos e foram escravizados, oprimidos. E mesmo depois da abolição, eles foram abandonados sem amparo ao léu da sorte, tiveram que vender a sua força de trabalho a quase que aos mesmos senhores de escravos, em troca de comida e de um lugar para recostar ao final da noite. Depois, quando começaram a ser remunerados, foram pessimamente remunerados, não tiveram oportunidade de estudo, de educar os seus filhos, foram sempre colocados em segundo plano como seres de segunda categoria, e o que veio originar, de uma forma muito clara, de fácil compreensão, esta situação do negro no mundo, mais especificamente no nosso país, de falta de oportunidade e de, obviamente, quase que jogados à marginalidade e, acima de tudo, com o ranço do racismo, e que se torna um racismo estrutural, que tem afetado vidas inocentes. E nós temos perdido, inclusive como nação, valores por causa do racismo. Mas esse conceito nunca esteve no coração de Deus. Deus nos criou iguais e Ele não faz acepção de pessoas. É impressionante que o próprio povo de Deus teve dificuldade de compreender isso, né? Quando nós nos reportamos ao capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos encontrar Pedro voltando a Jerusalém, depois de estar na casa de um gentio, do gentio Cornélio. O texto vai dizer assim, versículo 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Ou seja, uma separação de raça, de nacionalidade, e os judeus exclusivistas, entendendo que o evangelho era só para eles, os líderes judaicos tentam interrogar a Pedro em atitude de reprovação. E Pedro então vai dizer que também ele havia sido um homem extremamente preconceituoso, mas ele entendeu, com a sua experiência com Deus, que Deus não faz acepção de pessoas. Logo no capítulo 13, nós vamos encontrar já essa igreja que surge de uma maneira muito, muito linda na cidade de Antioquia da Síria, ou seja, fora da terra dos judeus. Nós encontramos no capítulo 13, versículo 1, dizendo assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca,
e Saulo. É importantíssimo compreendermos o nascedouro dessa igreja. Na igreja de Antioquia, o texto nos diz que ali pessoas de diferentes nacionalidades e raças congregavam na mesma comunidade. Por exemplo, Barnabé e Saulo eram judeus helenistas, biculturais de Chipre e Tarso. Se pudermos ir à pessoa de Manaém, um judeu ligado à cultura gentia, real, um judeu ligado à família, ao ambiente criado ali debaixo de Herodes, o tetrarca, o rei Herodes. Nós encontramos de uma maneira muito linda Simeão de Níger e Lúcio de Cirene, irmãos em Cristo, africanos e possivelmente então negros. Essa é a igreja de Jesus, uma igreja plural, uma igreja onde as pessoas são acolhidas como irmãos. E eu quero então dar ao tema desse estudo: quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. Não há lógica em termos de igreja de negros e brancos, de pardos, de homens e de mulheres. Não há lógica. Nós somos o povo de Deus. E é óbvio que esse histórico, essa história do racismo na nossa nação também afetou muito a igreja e fez com que nós pudéssemos, ainda que de uma forma impensada, muitas vezes e outras não, também sermos racistas. Também temos algum tipo de segregação, obviamente não admitida. Eu já ouvi no seio cristão pessoas discriminarem algum líder em determinado ministério na igreja por ser negro. Ou talvez uma família branca não admitir que um filho, ou pelo menos não gostar que um filho possa conhecer uma moça ou um rapaz negro. E mesmo assim professar o amor de Deus e dizer-se, irmão, mas essa raiz maligna do racismo impregnada na nossa formação cultural, na nossa história, muitas vezes nos trai. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus não faz acepção de pessoas. E que essa igreja de Antioquia, que transformou-se numa igreja missionária, que ganhou o mundo na expansão do Evangelho, era uma igreja composta de irmãos que não se identificavam pela cor da pele, pelo grau de intelectualidade, mas pela fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, filhos de Deus. E quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. Eu quero pensar com você no começo desse estudo sobre alguns desafios. O primeiro desafio é percebermos que nós precisamos ter um reencontro com a história. A nossa história. A história do Brasil. A história da escravidão. A história da própria evangelização. E ver que muitas vezes segmentos cristãos compraram e usaram a força escrava. E com esse reencontro com a história, entendemos o desafio de que nós precisamos nos educar e educar os nossos filhos, e educar as nossas ovelhas, e educar os nossos jovens, as nossas crianças sobre a realidade e a profundidade do racismo e a marca terrível que ele deixou na sociedade. E é claro, baseado no amor a Deus, né, e no amor ao próximo, tentarmos descobrir ou identificar onde foi que nós erramos. Onde foi que nós erramos? Não só na nossa influência na sociedade, bem como na nossa convivência
convivência entre irmãos em Cristo. Esse é o primeiro desafio. Conhecer a história dos nossos irmãos negros. Segundo desafio que nós podemos pensar é a necessidade de termos uma atitude de humildade e confessarmos: nós pecamos, nós erramos. Se não por discriminar esses nossos irmãos, ao menos por não termos compaixão da dor que esses nossos irmãos enfrentam em suas vidas. Numa fila de banco, num ônibus, sendo abordados por policiais, imediatamente identificados pela cor, como se fossem pessoas de caráter, de conduta duvidosa, discriminados no seio familiar, discriminado entre amigos, discriminados profissionalmente. E essa palavra não é uma palavra minha de como se fosse um vitimismo negro, não, uma realidade estrutural. E nós temos que ter a humildade para entendermos essa realidade e para descobrirmos como nós deixamos isso acontecer. E em seguida, em terceiro lugar, sermos pessoas corajosas, termos audácia. Precisamos lidar com esse racismo de uma forma audaciosa. Hoje há um slogan muito próprio que diz assim: não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não ser racista não é tão difícil. Cruza-se os braços, não se profere nenhuma palavra ou ação contra os negros, mas fecha os olhos e os ouvidos para tudo o que há de preconceito e de discriminação contra essas criaturas de Deus, como nós assim somos. E muitos deles, nossos irmãos em Cristo. Um quarto desafio: precisamos ser levados à tristeza, sentirmos tristeza no coração. Tristeza. Por imaginar a possibilidade horrorosa de sermos ou de termos atitudes racistas, seja de forma dura ou de forma jocosa, ou numa palavra depreciativa, numa brincadeira maldosa. Tristeza. E a Bíblia diz que a tristeza que vem de Deus, ela é benéfica. A tristeza que vem de Deus produz arrependimento. Talvez confessarmos esse nosso pecado a Deus e pedirmos a Deus perdão. E termos um sentimento de compaixão, de sentirmos a dor, porque nós não somos discriminados por conta da cor da nossa pele. Não tivemos menos oportunidade por causa da cor da nossa pele. Os nossos filhos nunca foram humilhados por conta da cor da nossa pele. Mas os nossos próximos, negros, são e têm sido ao longo da história. Essa raiz de racismo que muitas vezes tem impregnado a nossa vida e até a nossa vida religiosa e vida espiritual, precisa ser extirpada. E só poderá ser extirpada, meus irmãos, com um arrependimento, com uma contrição, com o nosso coração sendo levado à tristeza. Porque a tristeza diante de Deus nos conduz ao arrependimento. E em quinto lugar, por último, a nossa prática cristã precisa experimentar mudança com relação ao racismo
com a postura para com os nossos irmãos negros, não só em palavras e ações discriminatórias, mas inclusive pensamentos e intenções. O Salmo 139 vai dizer que Deus é o Deus que nos sonda. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece os nossos pensamentos. E quando nós somos racistas por pensamento ou no pensamento, as pessoas podem não saber. Deus sabe. E se Deus sabe, Deus reputa o racismo como pecado. Pecado. Não há uma outra definição. Nós precisamos aceitar o desafio da restauração. Como? Tendo compaixão. Entendendo a dor de um pai e de uma mãe que choram quando seus filhos crianças são discriminados na escola, no jogo de futebol, nas brincadeiras, por conta da cor de sua pele. Cor esta dada por Deus. Precisamos começar também a partir daquilo que é pequeno, das coisas mais simples. Nós fomos educados a pensarmos que brincadeiras jocosas com pessoas de uma outra cor são aceitáveis, porque são brincadeiras. Não são. Não são. Na verdade, é uma maneira de disfarçarmos aquilo que verdadeiramente está no nosso coração. Nós precisamos, ao entender de fato o que aconteceu no passado, a história, nós precisamos agora mudar as nossas atitudes e começar pelas pequenas coisas. Porque às vezes nós achamos que não ser racista é não xingar um negro, é não agredir, é não fechar a porta para que ele tenha oportunidades na vida. Não só isso. Zombarias, palavras de demérito, brincadeiras que levam à humilhação, à depreciação de um homem, de uma mulher, de um menino, de uma menina, enquanto ser humano, criação de Deus. Isso é racismo. Não adianta não ser racista. É preciso que sejamos antirracistas. Não num discurso apenas, não em movimentos políticos, mas de fato. A começar em mim, a começar em nós, a começar na nossa família, ensinando aos nossos filhos desde da sua mais tenra idade, que nós fomos criados à semelhança de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele não admite. Ele não aceita. E entendermos que essa luta precisa ser acompanhada da nossa coerência quanto àquilo que falamos crer e ao que praticamos. É preciso que nós extirpemos de nosso meio, e agora falando a nós, irmãos em Cristo, de nossos relacionamentos, de nossa igreja, qualquer resquício de racismo. Porque o racismo não vem de Deus, não nasceu no coração de Deus. Quem tem Deus como Pai não escolhe seus irmãos.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos una como irmãos pela fé em Cristo Jesus. Que Deus, nosso Pai, possa ser compreendido como Pai de todos nós, que confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a palavra desta noite para começarmos a pensar, a refletir sobre racismo. Você é racista? Eu sou racista. Temos tido atitudes preconceituosas com os nossos irmãos e amigos. Somos pessoas que nos consideramos superiores por conta de nossa cor. Se temos sido, ainda que não intencionalmente, mas por conta da nossa história, é hora de confessarmos os nossos pecados e termos uma profunda tristeza e arrependimento, porque a tristeza que vem de Deus produz arrependimento. Nós somos filhos amados do Pai. Portanto, não escolhemos nossos irmãos e nem queremos, porque Cristo Jesus morreu por nossos pecados. Que Deus te abençoe, que você viva essa fraternidade real com os diferentes, para a glória de Deus. Amém.